amigos, Ricardo Seixas, Rádio TV Fraternal, aqui nesse momento para mais uma reflexão, uma mensagem importante, justamente no momento em que pode ser muito importante para você que ouve aqui as nossas mensagens, ouve aqui todo o conteúdo que esse canal pode oferecer para você. Existe uma passagem de Jesus, aliás, resumindo aqui em várias colocações que ele traz para nós, que eu acredito que para um momento como esse pode ser realmente muito significativo e importante para as nossas reflexões. Quando ele diz assim: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração. Quando nós ouvimos isso, poderíamos refletir durante muito tempo sobre esse assunto. Eu vejo que e sinto a grande importância dessa colocação. Não nos incomodarmos com as coisas do mundo. Assim como ele mesmo diz, ele venceu o mundo. Não se preocupe, porque eu venci o mundo. No mundo sentireis aflições. Então, o que significa isso? Jesus sabe perfeitamente, como espírito elevado que ele é, que a tarefa do mundo material, tarefa da reencarnação, aqui não é um planeta de férias, de colônia de férias. Aqui é um planeta de muito trabalho. E trabalho não no sentido material da coisa, um trabalho pessoal, um trabalho de desenvolvimento pessoal, um trabalho de crescimento, um trabalho de soltarmos tudo aquilo que não presta mais em nós mesmos, em relação a pensamentos, em relação a comportamentos, em relação a caráter, em relação a muitas coisas que são inerentes à nossa ignorância, à nossa falta de percepção em relação à espiritualidade, à luz, às coisas superiores, como pensamentos, sentimentos, enfim. Tudo que diz respeito à paz, harmonia, amor, tudo que está ligado ao que é a espiritualidade superior. E quando Jesus traz este assunto, não se turbe o vosso coração, e no mundo sentireis aflições, ele está querendo dizer para que possamos colocar nosso referencial em outro lugar, para que possamos desenvolver um pouco mais de maturidade para o enfrentamento das coisas materiais. E a maturidade está muito ligada, assim, ao quanto nós podemos ter passado por algumas experiências, nas experiências aprendemos, o quanto nós conhecemos, que esse conhecimento não é só um conhecimento acadêmico, não é só um conhecimento de leitura, também é, mas é um conhecimento que pode vir também das experiências, porque eu aprendo com a experiência, ou não, né? Porque tem pessoas que passam por experiências, mas não conseguiu aprender devidamente os conteúdos necessários, mas passou pela experiência e está adquirindo aos poucos conhecimento. Então, experiência, conhecimento e principalmente nível de consciência. O nível de consciência eu acho bem relevante nesse sentido. O nível de consciência está ligado à forma como eu percebo a mim, o mundo e aos outros. Se eu, por exemplo, assim, o que é o nível de consciência? Baixo é o nível de consciência onde eu olho para o meu umbigo próprio. Tudo gira em torno dos meus desejos, minhas vontades. Tudo gira em torno daquilo que eu acho que é o certo. O nível de consciência mais alto, mais elevado, é quando eu percebo que eu faço parte de um todo, de uma comunidade, de um sistema, onde eu vou trabalhar para que o sistema progrida, para que a coletividade progrida, e não só para mim. E aí nós vamos encontrar os espíritos superiores, são aqueles espíritos que têm uma capacidade de percepção, de desenvolvimento, de conhecimento sobre a vida, sobre temas que diz respeito à natureza espiritual, à natureza nossa aqui material também, como preservação. Enfim, são pessoas, são espíritos ligados a um progresso geral. Agora, um nível de consciência baixo são aquelas pessoas que pensam mais em si, são aqueles povos ou aquele grupo de pessoas, né, de políticos, de profissionais
que às vezes não estão assim tão preocupados com a saúde do outro, com a preocupação com o outro. Haja visto, por exemplo, enfermeiros que, ao invés de aplicar a vacina devidamente no paciente, esconde a vacina ou não aplica a vacina para poder vender posteriormente. Isso são fatos relatados aí pela mídia. Isso é uma pessoa com nível de consciência elevado? Certamente não. É uma pessoa com nível de consciência muito baixo. É uma pessoa com um nível de maturidade a desejar. É uma pessoa mais infantilizada no sentido espiritual da coisa, que não se preocupa com o impacto que causa nas outras pessoas. E aí nós podemos ver uma série de outras situações acontecendo em relação ao mundo, às pessoas, em todas as situações, níveis de relacionamento familiar, nível de consciência nos relacionamentos familiares. Enfim, em vários lugares podemos fazermos essa leitura. E o que eu destaco nesse ponto é o quanto eu consigo perceber de mim. É fácil perceber do outro, criticar o outro, eu rotular o outro, e eu falar do outro, e julgando o outro. Então, se eu julgo o outro, criticando o outro, eu já não tenho um nível de consciência tão elevado assim. Eu tenho um nível de consciência um pouco mais limitado, porque eu ainda utilizo do julgamento para poder me referir às pessoas ou a algumas situações. A partir do momento em que eu tenho um nível de consciência mais elevado, eu procuro compreender melhor a situação e compreender o nível de ignorância do outro. E não me ater a isso, não me ater a este nível de ignorância e permitir com que as coisas sigam seu curso, que a vida siga o seu curso. Eu não me atemorizo, não me perturbo, não me atribulo por conta das coisas que não são minhas, e passo a respeitar mais outras situações. Um outro exemplo em relação ao nível de consciência baixo é quando eu tenho muito conhecimento, eu posso conhecer muito, por exemplo, sobre espiritualidade, espiritismo, espiritualismo, mas na hora que eu for praticar, aí eu já não consigo. Eu não tenho a maturidade necessária para poder aplicar aquilo que eu sei. Então eu passo a sofrer, eu passo a ter limitações, eu passo a me ver com muitas dificuldades para lidar com algumas situações. Como, por exemplo, adoecimentos, como, por exemplo, a separação pela desencarnação de entes próximos, perda financeira, o adoecimento, e aí vai por aí afora, né? Algumas pessoas, elas lidam com esse tipo de assunto de uma forma muito superficial. Então, assim, conhecer é importante, mas não só conhecer. Precisamos ter a experiência e precisamos desenvolver o nosso nível de consciência. E tudo caminha junto. Tudo caminha junto. Se eu conheço bastante sobre espiritualidade, por exemplo, então eu vou treinar, colocar isso na prática. Não é uma coisa simples, é claro. Até porque se fosse fácil, nós não viríamos sofrimento ou dificuldades, principalmente no meio religioso. E é onde, às vezes, as pessoas, dependendo da forma como elas entendem a relação com o divino, com Deus, com a espiritualidade, elas se pelam de medo e não têm uma confiança tão clara e tão objetiva para os enfrentamentos do dia a dia. Então, vejo que, em relação a isso, nós precisamos muito de um grau de evolução, que não é só conhecimento. E quando eu me toco por coisas que me abalam, coisas que são importantes para mim e são referenciais, que são tocados, são mexidos, e talvez se eu não tenha uma capacidade, habilidade de lidar melhor com isso, eu posso reagir com a crítica, eu posso reagir com agressividade, eu posso reagir com a negação, eu posso reagir de várias formas. E é isso que mostra o quão nós somos mais ou menos conscientes, mais ou menos maduros para o enfrentamento da nossa dinâmica do cotidiano. Quando o nosso querido amigo Jesus esteve entre nós, ele trouxe a sua contribuição fantástica de fé, de certeza absoluta na dinâmica da existência e trouxe para nós o material, o conteúdo para que possamos seguir na mesma estrada. Ele abriu, ele criou uma trajetória, criou um caminho para que pudéssemos segui-lo. E seguir a Jesus significa buscarmos refletir e trazer e colocarmos em prática
as grandes lições e ensinamentos que ele coloca no nosso cotidiano, que ele coloca para a vida, e nós treinarmos isso no nosso cotidiano. Vamos trabalhar juntos, estamos numa dinâmica, e pela recomendação dos nossos amigos da espiritualidade, pela recomendação do nosso Kardec, ele coloca a grande importância de termos núcleos espirituais pequenos, onde as pessoas se conhecem e que elas se deem as mãos, que peguem um no braço do outro, para que possamos seguir juntos numa jornada, num crescimento, numa evolução nesse período de matéria, que não é um período fácil. É um período onde nós nos submetemos, sim, a algumas experiências na vida para o nosso grande aprendizado e para expurgarmos de nós aquilo que não presta mais. Que o nosso grande amigo Jesus esteja conosco sempre, e em momentos, principalmente momentos, nos ajudando a passar por aquilo que nós sentimos dificuldades ainda e não sabemos lidar. E não vamos nos colocar na zona de conforto, vamos aproveitar tudo que nós temos hoje para o nosso progresso, para o nosso crescimento. Meus amigos, dúvidas, comentários, críticas, se quiser fazer também, são bem-vindas. Traga para nós www.fraternal.net.br, ok? Ricardo Seixas, um abraço a todos, muita paz e harmonia, estamos juntos nessa caminhada.